Boa noite! Vamos começar essa live especial no Dia do Psicólogo. Vamos aqui convidando as pessoas que estão te seguindo. Boa noite! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o psicólogo pode te ajudar, o psicólogo cognitivo comportamental. Então, vamos lá, vamos entrando na sala, convidando teus amigos. Boa noite, Lude. Boa noite, Denis. Hoje a gente vai fazer uma live especial. Hoje é dia do psicólogo e eu estou presenteando, espero que seja um presente, vocês, né? Com essa live, porque, né, a gente poderia procurar um psicólogo cognitivo comportamental, né? No que o psicólogo cognitivo comportamental poderia te ajudar, qual a diferença das abordagens, da cognitiva, da psicanálise, de outras abordagens. Então a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre essa abordagem. Obrigada, Lude, muito obrigada, viu? Então a gente vai começando. Se vocês tiverem perguntas, convidem seus amigos aí. Se você conhecer pessoas que de repente se interessariam, que gostariam de saber um pouco mais sobre a terapia cognitiva comportamental, como ela pode te ajudar. Então vocês podem convidar aí os amigos de vocês, ainda dá tempo, a gente tem mais um minutinho. E a gente começa aqui a nossa live especial no nosso dia, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, podem ir me fazendo perguntas também sobre a terapia cognitivo comportamental. Hoje é mais uma live explicativa, né? Porque muito frequentemente as pessoas falam: o psiquiatra me indicou para fazer terapia cognitiva, qual a diferença? Ou muito frequentemente as pessoas estão fazendo terapia, às vezes há anos, e eu pergunto: qual a abordagem que o teu terapeuta usa? E as pessoas não têm nem a mínima ideia. Oi, Jaime, boa noite, tudo bom? Que bom te ter aqui, a minha massagista mega especial. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a terapia cognitiva comportamental, tá? Eu vou explicar para vocês como funciona, etc, tá? Então vamos lá, vamos começar. Se tiverem perguntas, podem ir mandando, enviando aqui para mim também. Obrigada, Daniel, muito obrigada, viu? Comemorando bem o meu dia aqui com vocês nessa live, né? Boa noite, Meg, tudo bem? Boa noite, Johnny, entrando, né? Muito legal vocês estarem aqui. Muito obrigada aí pela participação, da gente estar comemorando juntos esse dia tão especial aqui para nós psicólogos. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Bom, vamos lá. Por que a gente procura um psicólogo cognitivo comportamental? Alguém aqui já ouviu falar sobre a terapia cognitivo comportamental? Já fez terapia nessa abordagem? O que vocês entendem por terapia cognitivo comportamental? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Então vamos lá. Por que a gente procura então um psicólogo cognitivo comportamental? A gente pode procurar um psicólogo por vários motivos, né? Por exemplo, estresse, ansiedade, depressão. Você não está sabendo lidar com problemas no teu dia a dia, ou você está insatisfeito com a tua vida de uma forma geral, você tem algumas metas que você não está conseguindo cumprir, ou tem alguns distúrbios emocionais. Então isso são queixas comuns para a gente procurar um psicólogo e um psicólogo cognitivo comportamental. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia a maior indicação tanto para ansiedade quanto para depressão, dentro das abordagens da psicologia, é a cognitiva comportamental. Por quê? Porque é uma abordagem geralmente ela é mais rápida, mais diretiva, ela vai direto ao foco e com isso ela costuma ter um resultado muito mais rápido e efetivo também. Então hoje eu recebo muito encaminhamento de psiquiatras falando: olha, falam para o paciente: olha, você deve procurar um terapeuta cognitivo comportamental. Porque vamos combinar que hoje em dia as pessoas não têm mais tempo, paciência, dinheiro
para ficar às vezes fazendo 3, 4 vezes por semana, como são algumas teorias mais antigas, né? A psicanálise, por exemplo, elas não têm mais tempo nem paciência para investir tudo isso numa terapia, né? Imagina você ir 3 vezes por semana numa terapia durante 10 anos, haja dinheiro, né? Haja tempo, haja investimento emocional para isso. As pessoas hoje em dia querem coisas rápidas, as mudanças acontecem rápido, como a gente fala na PNL, né? Então, por isso que a terapia cognitiva comportamental, ela vem preencher justamente essa lacuna, né? Um dos lemas da terapia cognitiva é fazer... Tudo bom, Débora? Tudo bem? Fazer o cliente ser o seu próprio terapeuta, né? Quem não gostaria de ter ferramentas para você mesmo se terapeutizar, vamos dizer assim, para você mesmo ensinar aprender a resolver os teus próprios problemas. Então é isso que a gente foca na terapia cognitiva comportamental. A gente ensina a pessoa ela mesma ser o teu terapeuta, ela mesma usar essas ferramentas da terapia cognitiva para resolver os seus problemas do dia a dia. Fala sério, ninguém quer ficar dependente de um terapeuta, ninguém quer ficar esperando o terapeuta te falar o que você tem ou não tem que fazer para resolver os teus problemas. Então, nada melhor do que você ter ferramentas para isso. E é isso que a gente ensina. Só que às vezes a gente precisa de uma outra pessoa para nos direcionar, para nos encaminhar, para abrir caminhos. Quem vai escolher o caminho que eu vou seguir não é o terapeuta. Por isso que às vezes a pessoa fala, eu não vou fazer terapia para não ficar dependente do terapeuta. Nada a ver. A gente abre um caminho, a gente abre um leque, na verdade, de caminhos, a gente analisa com a pessoa custo-benefício, quais são as vantagens e desvantagens dela seguir para cada um dos caminhos e ver o que faz realmente sentido para ela. E ela vai escolher aquilo que faz sentido para ela. Então não é o terapeuta, por isso que a pessoa não vai ficar dependente de um terapeuta, porque eu não vou dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Tá claro? Então, isso é o primeiro mito, às vezes, que a gente tem do terapeuta. A gente não usa, diferente de outras abordagens, como a mais conhecida, a psicanálise usa o que eles chamam de associação livre. Então, eles deixam o próprio cliente chegar naquela conclusão. Então, a pessoa vai lá, fala, e eles acreditam, eu estou resumindo, assim, de uma forma didática, não é bem simples assim. Mas eles acreditam que com isso a pessoa vai entrando em contato com as suas demandas e com isso ela vai mudando. Na terapia cognitiva comportamental não é assim. A pessoa vai lá, ela chega com a sua demanda e nós temos um papel ativo e diretivo. Tá? Então a gente vai fazer a pessoa parar, pensar, refletir, nós questionamos as crenças, os pensamentos da pessoa, os comportamentos que ela está tendo e aí a gente busca soluções sempre em conjunto. Então o terapeuta, às vezes ele fala tanto quanto o paciente, ele tem um papel muito ativo. A gente não usa divã, a gente não usa aquele formato do terapeuta ficar quieto e o cliente ficar falando. Isso não existe na terapia cognitiva, tá? Boa noite, tudo bom, Ana Márcia? Não tem problema, chegou atrasada, mas a gente começou agora há pouco, tá? Depois essa live vai ficar gravada também no meu canal do YouTube, então vocês podem assistir depois, podem compartilhar também com os amigos de vocês, tá? Então, por isso que a terapia cognitiva, ela é mais prática, ela é mais diretiva e por isso também, e ela tem resultados mais rápidos com isso, né? Então, por isso também que ela acaba sendo muito mais, hoje em dia, requisitada, tá? Como a gente faz, então, na verdade? É uma terapia que vai exigir, como qualquer outra abordagem, uma certa empatia, tá? E um certo vínculo, com certeza. Nenhuma terapia funciona se não tem um vínculo com aquela pessoa. Nossa, a Elô entrou, tudo bem, Elô? Parabéns pelo teu dia. A Elô foi minha aluna, hoje minha parceira, me indica muitos clientes americana. Um beijo aí pra você, viu? Então, é isso que a gente faz. A gente, na verdade, tem que ter uma empatia e um vínculo. Qualquer terapia tem que ter isso, a gente tem que se colocar no lugar do cliente,
fazer ele sentir que a gente está se colocando no lugar dele, entendendo o sofrimento que ele tá naquele momento, né? Para que a gente possa formar um vínculo de confiança. Qualquer terapia pode ser o melhor terapeuta do mundo. Se não tiver esse vínculo de confiança e que ele sinta que o psicólogo está do lado dele, está entendendo, né, as questões que ele está trazendo, nenhuma terapia vai funcionar. Tá? E pior ainda na terapia cognitivo-comportamental, porque eu sempre falo isso para os meus alunos, que eles precisam, a gente precisa, na verdade, do nosso cliente e eles precisam da gente. Então, se não tiver essa relação de confiança, a terapia não anda, tá? Porque ele precisa confiar na gente para ele testar aquelas direções que a gente dá para ele. Porque a terapia cognitiva, ela exige atitude, ela exige ação. Não é aquela terapia, como eu comentei antes, que a pessoa vai e fala e sai da terapia praticamente igual do que entrou. Ela sai sempre com uma tarefa, com uma coisa para refletir, com um comportamento para mudar, com um pensamento para ser alterado. Então, ela sai sempre com uma demanda. E se eu não confiar no meu terapeuta, eu não vou seguir isso no meu dia a dia, tá? Nós trabalhamos também com tarefas de casa, como eu estava falando. Então, sempre vou ter uma tarefa de casa. A tarefa de casa, ela tem o intuito, né, de você fazer um link entre uma sessão e outra. Existem clientes que chegam e falam, nem sei o que eu vou falar hoje, ou nem pensei na terapia. O intuito é que você traga para o teu dia a dia a terapia, que você vivencie todos os dias da tua vida a terapia. Não que você vá uma vez por semana durante 50 minutos, aí você lembra da tua terapia. Você ficou 7 dias na semana fazendo o quê? Então, a gente põe o cliente para trabalhar, digamos assim, em cima da problemática que ele está trazendo, tá? Para isso, a gente tem toda uma metodologia. As primeiras sessões, a gente faz sessões que a gente chama de avaliação. Então, a gente faz uma série de perguntas para conhecer a pessoa. A gente não sai fazendo intervenções sem conhecer aquela pessoa, sem conhecer a história de vida dela, resumidamente, sem a gente conhecer história familiar, quais são as queixas daquela pessoa, enfim. Então, quando você começar uma terapia, tenha paciência, porque às vezes não é na primeira, segunda, terceira sessão que você vai sair com coisas muito bem resolvidas, né? Terapia é um processo. Então, a gente faz toda uma avaliação para a gente ver como tá o teu funcionamento em todas as áreas da tua vida. Para quê? Para a gente ir buscando algumas metas de terapia. É que nem um médico, você vai no médico, ele faz uma avaliação, tanto física, ele procura... ele te dá exames laboratoriais, de imagem. Por quê? Porque ele vai fazer um mapeamento aonde tem problemas, tá? E nós fazemos a mesma coisa emocionalmente. Então, a gente vai investigar como tá a vida profissional, como tá a vida afetiva, como tá a vida familiar, pra gente entender da onde vem aquela problemática, aonde levantar hipóteses com ele e buscar também essas metas de terapia, aonde que a pessoa quer mudar, o que que ela quer melhorar. Boa noite, Adilson, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Tá claro? Então, isso é importante. A gente faz todo esse mapeamento e a gente levanta conjuntamente com o nosso cliente quais são as metas. As metas de terapia não são minhas, são daquele cliente, tá? Então, o que que ele quer mudar? O que que tá incomodando? Qual a expectativa que ele tem da terapia? Isso a gente faz esse levantamento logo no início e a gente traça essas metas. Traçadas essas metas, a gente traça também estratégias. E essas estratégias... o terapeuta, né, vai entender, a gente tem as ferramentas na cabeça, então a gente vai entender por onde a gente tem que ir com aquela pessoa. E de acordo com o que ele for trazendo nas sessões, a gente vai usando essas ferramentas. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês, para não ficar uma coisa muito teórica. Eu chego lá e eu falo que eu tenho uma questão, sei lá, de ansiedade. Então eu, Angélica, terapeuta cognitiva, sei que existem algumas ferramentas, algumas técnicas já da
terapia cognitiva que a gente usa para pessoas com ansiedade. Então, no momento certo, eu vou passando, ensinando essas técnicas para ele. Por exemplo, seria legal você fazer um relaxamento, aí eu faço um relaxamento, por exemplo, com ele na sessão, ensino ele a fazer em casa, ensino ele a fazer coisas no dia a dia dele que ele vá aliviar a ansiedade dele. E a gente também tenta buscar as causas dessa ansiedade, tá? E aí a gente entra um pouquinho nessa explicação do que é, na verdade, essa terapia cognitiva comportamental, tá? Então, vou explicar para vocês. Cognitivo vem da onde? Cognitivo vem de cognição. Cognição é igual a pensamento, tá? Então, e comportamental, obviamente, de comportamento, tá? Então, nós da terapia cognitiva comportamentais, nós acreditamos que existe um tripé, tá? Que é assim, pensamento leva uma emoção que leva um comportamento. Então, eu não tenho nenhum comportamento na minha vida se eu não tiver algum pensamento que está determinando aquele comportamento. Então, para mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar o meu pensamento também, tá? Então, por que as pessoas às vezes não conseguem mudar os seus comportamentos? Ou mudam e depois voltam aos comportamentos anteriores? Porque elas não estão mudando o que a gente chama do mindset, né, no coaching. Ou a mentalidade, ou a cognição, os pensamentos. A gente acredita também na terapia cognitiva. Todos nós pensamos 24 horas por dia. Até nos sonhos a gente pensa. Os sonhos nada mais são, para nós da terapia cognitiva, do que a demonstração de pensamentos durante o sono, tá? Então, nós pensamos 24 horas por dia. Nós somos, digamos assim, uma fábrica de pensamento. Eu tô aqui com vocês conversando, eu tô pensando em outras coisas, vocês estão aí me ouvindo. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão pensando em 1000 outras coisas, tá? E isso acontece recorrente ao longo do nosso dia. Só que todos nós temos pensamentos que a gente chama de racionais, que são pensamentos ok, adequados, positivos, que não causam sofrimento. E todos nós temos pensamentos que a gente chama disfuncionais ou irracionais ou sabotadores. E esses pensamentos, o que acontece com esses pensamentos? Nos levam a ter comportamentos e emoções também disfuncionais, tá? Então, assim, se eu tô fabricando uma coisa, eu vou colher uma coisa. Então, se eu tô fabricando, vamos dizer assim, pensamentos negativos, obviamente, eu vou ter emoções e comportamentos negativos também, tá? Ou exagerados. Se eu tenho um pensamento que me leva à ansiedade, eu vou ter comportamentos que estejam ligados a isso, tá? Outro exemplo, se eu tenho pensamentos positivos, eu vou ter uma emoção positiva, eu vou ter comportamentos positivos. E o contrário também é verdadeiro, tá? Então, para a gente mudar nossos comportamentos, nós temos que mudar a nossa mentalidade, a forma que a gente pensa, tá? Então, lembrem sempre, pensamento, emoção, comportamento, tá? Então, a questão é, a gente não muda o nosso ambiente, a gente vai mudar a forma como a gente enxerga o nosso ambiente. Nós, da terapia cognitiva, a gente acredita que, por exemplo, estresse, ansiedade, depressão, qualquer distúrbio emocional que você tenha, não é gerado pela situação, mas sim como você interpreta aquela situação. É como eu enxergo a situação. Se a gente pegar aqui um objeto e eu mostrar para vocês um objeto, cada um vai descrever esse objeto de uma forma diferente, tá? Por exemplo, eu tô mostrando aqui para vocês o meu copo d'água aqui do lado. Vai ter gente que vai falar, é um copo d'água transparente, é um copo d'água que tá, sei lá, 3/4 dele cheio, é um copo que falta 1/4 de água, não sei. Cada um de vocês aí que tá me assistindo vai enxergar esse copo de forma diferente. Quem tá certo, quem tá errado? Não existe muito certo e errado, mas é a interpretação que você dá para aquilo que vai te gerar um sentimento e um comportamento. Então, o que a gente faz na terapia cognitiva? A gente busca você interpretar as coisas de uma forma mais racional, mais adequada e não disfuncional e uma forma negativa.
né? Eu já falei aqui em outras lives, para quem já viu vídeos meus, que, por exemplo, a pessoa ansiosa, ela tende a interpretar o mundo, a enxergar o mundo como algo ameaçador. Ela é uma pessoa que tem o pensamento dela no futuro. Ela acredita que algo de terrível vai acontecer, que ela não vai dar conta daquilo, né? E ela catastrofiza. Catastrofização, né? Fazer aquela tempestade em copo de água é um erro cognitivo. É uma forma, é um exemplo de uma forma irracional da gente pensar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a pessoa ressignificar ou reestruturar essa forma de pensar. E para isso a gente tem técnicas cognitivas que a gente faz a pessoa mudar essa forma de pensar. Por exemplo, no ansioso, trazê-lo mais para o aqui e agora, não para futuro, pensar no aqui e agora. Consequentemente, a emoção da pessoa, quando ela muda a forma de pensar, a emoção muda e consequentemente, o comportamento dela também muda. Tá? Então, isso é a base da terapia cognitiva. Todos nós temos crenças e pensamentos que nos sabotam. Eu falo isso muito aqui, né, para vocês quando a gente fala de emagrecimento, por exemplo, né? Então, a gente trabalha muito com essas crenças sabotadoras. No emagrecimento, aquelas crenças de merecimento. Ah, eu não mereço. Ah, só hoje. Isso são exemplos de pensamentos disfuncionais. Ah, só hoje eu vou comer esse pedacinho. Ah, hoje tá frio, eu mereço comer um chocolatinho. Isso são pensamentos irracionais. São pensamentos limitantes que não te levam para aquilo que você quer. Tá? Isso te leva a ter comportamentos que não são o que você quer, por exemplo, se você tem uma meta de emagrecer, tá? E leva também a você ter ansiedade ou você ter culpa, leva a emoções negativas, tá? Então a gente vai ressignificando essa forma de pensar. Tá claro, gente? Perguntas aí? Falem para mim se está tudo muito teórico, se está tudo muito viajante, mas se vocês estão entendendo, estão acompanhando isso aí também. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir falando. Então, na verdade, o que a gente faz? Toda situação que o nosso paciente traz de uma demanda, brigou com a esposa, tá insatisfeito com o trabalho, tudo isso a gente vai tentar buscar com ele quais são esses pensamentos, o que está deixando ele angustiado, né? Para ele tentar entender, né? Se esforçar aí para entender o seu funcionamento, né? Como ele está funcionando. O Marcelo está perguntando, a terapia cognitiva seria como uma reprogramação comportamental? A terapia cognitiva é uma reprogramação mental, né? Das cognições. A terapia cognitiva comportamental, aí sim, é uma reprogramação da tua mente que, consequentemente, faz você ter comportamentos diferentes, tá? Foi legal você ter perguntado isso. Ah, o pessoal de Curitiba tá aí, olá! Eu fui esse final de semana para Curitiba, dei aula sobre terapia cognitiva e controle do estresse, né? Foram 12, 15 horas de aulas, de sexta-feira à tarde até à noite, e sábado o dia inteiro, pessoal muito legal, uma turma aí de 50 alunos de TCC, de terapia cognitiva comportamental, foi muito legal. E na quinta-feira eles vão fazer uma live também, tá todo mundo convidado aí no IPTC Curitiba. Sigam eles, que agora os meus alunos vão fazer live sobre terapia cognitiva, né? Vão fazer uma live sobre crenças sabotadoras. Vai ser bem legal, eu vou estar lá assistindo, viu? Então, voltando ao que eu estava falando na pergunta do Marcelo. Então, seria sim uma reprogramação, não só a nível comportamental, tá, Marcelo? Mas a nível cognitivo também. Como a gente acredita que se a gente mudar a nossa cognição, o nosso comportamento muda, então vai ser uma reprogramação tanto a nível cognitivo quanto a nível comportamental, tá? E até em Curitiba a gente conversou muito sobre isso, eu sempre falo isso nas minhas aulas, que eu sou professora de terapia de especialização em TCC, né? Eu vou falar TCC que é mais fácil, tá? E eu falo muito nas minhas aulas, nós temos na terapia cognitiva, nós temos técnicas tanto a nível cognitivo, para a gente mudar e fazer essa reprogramação, ressignificação da cognição,
como a gente tem técnicas comportamentais, onde vai focar na mudança específica de comportamento, e nós temos também técnicas emocionais, que vão atingir mais a emoção, vão ter um forte impacto emocional, tá? Então, até o Wendel Carvalho, ele sempre fala isso, né, nos treinamentos dele. Eu fiz recentemente, em julho, um treinamento com ele, e ele fala, a gente só muda crenças e forma de pensar de duas formas, ou batendo na tecla e martelando, ou sobre um forte impacto emocional, tá? E nós, na terapia cognitiva, nós também trabalhamos a emoção, tá? E eu também acabo usando técnicas da programação neurolinguística que tem um forte impacto emocional para você ressignificar, para você interpretar diferente e mudar a forma de pensar. Pensem também que às vezes eu vou usar as palavras entre aspas, em traumas emocionais, em forte impacto emocional, a gente ressignifica muitas crenças que às vezes a gente carrega ao longo da nossa vida, tá? Eu que agradeço aí, né, o IPTC de Curitiba pela parceria aí, viu? É sempre uma honra. Eu sou docente aí, segundo o Salmo, ele fez os cálculos esse final de semana há mais de 10 anos, né, que eu dou aula lá no IPTC. Eu adoro ir pra lá. Bom, tá claro isso pra vocês? Então, gente, tá ficando um pouquinho claro aí, né, aonde a gente enfoca, né? Então, nós temos, vocês viram que às vezes eu falo crenças, às vezes eu falo pensamentos, né? Nós temos uma série de pensamentos, como eu falei pra vocês, ao longo de um dia. A gente tem milhares de pensamentos, né, ao longo de um dia. Pensamentos bons, pensamentos às vezes não tão bons. Então, uma dica aí pra vocês. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, isso os alunos me perguntaram em Curitiba também, uma dificuldade muito grande de identificar pensamento. Eu pergunto para os meus clientes, o que você está pensando? Ou, o que você pensou naquele momento? A resposta que eu mais ouço é, não pensei em nada. Eu não tô pensando em nada. Gente, é humanamente impossível você não tá pensando em nada. Eu tô aqui falando e já tô pensando em outras coisas. Não vale me perguntar o que eu tô pensando. Mas eu tô pensando em outras coisas. Vocês com certeza também. Então, a gente pensa o tempo todo. Só que nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de identificar quais são esses pensamentos. Então, isso é um treino, como tudo na vida, é hábito. Eu já identifico meus pensamentos constantemente, eu já tô ali ressignificando o tempo todo, né? Então eu mesma faço esse trabalho, a gente ensina a pessoa. Ai, obrigada, Simone. A Simone e a Liz estão falando que tá muito bom. Legal, se vocês tiverem perguntas, coloquem aí, tá? Senão eu coloco primeiro e vou embora, vocês já sabem que eu falo pra caramba, né? Mal de professor. Então, a gente como eu tô condicionada, eu trabalho com terapia cognitiva comportamental há 22 anos, eu sou formada, tá indo para 23 agora no final do ano, né? Então, eu mesma tenho esses pensamentos, a gente não tem controle. Um aluno me perguntou em Curitiba, você tem controle dos teus pensamentos? Não, eu não tenho controle dos meus pensamentos. Eles vêm como se fossem flashes o tempo todo. Mas sim, eu tenho controle do que eu faço com esses pensamentos. Tudo que a gente alimenta, cresce. Se eu ficar alimentando pensamento negativo, eu vou ter uma emoção negativa, vou ter um comportamento negativo. Então, eu não tenho controle se esse pensamento aparece na minha mente ou não. Agora, o que eu vou fazer com esse pensamento depende de você. Você tem livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer pensar. Você escolhe se você vai ficar remoendo aquilo na tua cabeça, ruminando aquele pensamento ou não. Assim como a gente vai num buffet e tem uma série de alimentos, você não escolhe o que você quer comer? Pensamento é a mesma coisa, tá? Pensamento tá aqui, ó, o tempo todo, mas você vai pensar e escolher aquele que você vai alimentar, aquele que você vai dar vazão e aquele que você vai bloquear e eliminar da tua mente. E isso na terapia cognitiva a gente ensina. A gente tem técnicas de ressignificação de pensamento, e inclusive a gente tem técnicas, que eu falei isso em Curitiba também, de parada de pensamento, para bloquear, falar, não vou pensar nisso. Então a gente tem técnicas para isso também. Tá? Então, voltando um pouquinho que eu estava falando. Então, a gente tem constantemente esses pensamentos na nossa mente. Agora, o que a gente faz com esses pensamentos? Aonde vêm esses pensamentos? Esses pensamentos vêm
tem origem no que a gente chama na terapia cognitiva de crenças. Quem me acompanha também já ouviu que eu falei várias vezes de crenças sabotadoras em relação ao emagrecimento, né? Agora há pouco eu dei exemplos. Eu mereço comer, né? Então, crenças de merecimento. Ou, por exemplo, crenças de incapacidade. Eu não consigo, é difícil, isso não é pra mim. Então, assim, didaticamente explicando, crenças é como se fosse o conjunto de pensamentos, tá? Se eu tenho uma crença, eu vou ter uma série de pensamentos que vão estar ligados a essa crença. Então, pensando num iceberg, pensamento é aquela pontinha do iceberg que a gente enxerga e crenças é algo que está submerso, que é um pouco mais desafiante a gente acessar. Então, vamos dar um exemplo, como eu falei. Se eu tenho uma crença de incapacidade, eu não confio em mim, eu vou ter sempre pensamentos ligados a isso, como os exemplos que eu dei. Eu não consigo, eu não sou capaz, é difícil, fulano consegue, mas eu não. Eu nasci pra ser pobre, eu nasci pra isso, eu nasci pra aquilo. Então, tudo às vezes está ligado a crenças de merecimento ou a crenças de incapacidade, tá? Então, essas crenças são crenças irracionais ou disfuncionais que levam a distúrbios, tá? Todos nós temos pensamentos, todos nós temos crenças. Tem pensamentos e crenças que são fortalecedores, tá? Que são otimistas, que levam a gente para cima, que levam a gente a atingir os nossos objetivos, e nós também temos pensamentos e crenças que nos levam para trás, que nos levam a ter ansiedade, a ter depressão. Então, todos nós temos crenças, racionais ou irracionais. Existem pessoas que alimentam as irracionais, existem pessoas que são mais otimistas, que têm mais sucesso, que têm mais resultado. Por quê? Porque elas escolhem ter crenças e pensamentos mais positivos, tá? Meg tá perguntando, podemos perceber os resultados da melhora rápida ou varia de pessoa para pessoa? Ótima pergunta. Eu ia falar sobre isso também. Geralmente, a terapia cognitiva, ela tem um resultado mais rápido do que outras abordagens. Se você pegar na literatura, as pessoas vão falar, 15 sessões, 12 sessões. Particularmente eu acho isso balela, tá? Eu acho que a gente não pode limitar o número de sessões, mas com certeza ela é uma terapia muito mais rápida, porque a gente vai direto no foco do problema, tá? Pelo menos para resolver algumas demandas pontuais, tá? Então, varia sim, né, tá, Meg, de pessoa para pessoa. É impossível a gente dizer, às vezes a pessoa me procura e fala quantas sessões de terapia eu vou precisar. É impossível. Eu tenho pacientes que estão há meses, eu tenho pacientes que por 2, 3 meses já estão bem, eu tenho pacientes às vezes que estão há anos comigo, então é muito relativo, depende da dinâmica. A nossa vida é dinâmica, às vezes eu vou para terapia para resolver uma questão e às vezes eu acabo percebendo que tem outras demandas que eu tenho que resolver. Acontecem coisas no nosso dia a dia que fogem do nosso controle, às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para conseguir, né, resolver isso. Então varia de pessoa para pessoa, não tem como dizer. Mas terapia, de uma forma geral, é um processo, né? Então vai depender também do engajamento da pessoa, do vínculo que você tenha, enfim, depende muito. Mas é um processo, né? Hoje mesmo uma pessoa me achou no Google e ele falou, quanto é a tua sessão? Aí eu falei o valor da minha sessão. Ele falou, em uma sessão é suficiente para você me tratar? Eu falei, não é suficiente, terapia não funciona assim, né? A gente imagina que eu vou tratar em uma sessão. Não, é um processo terapêutico, tá? Eu tenho que fazer uma avaliação, como eu expliquei. Então, não é uma coisa assim, mudou, tá? A terapia cognitivo-comportamental não é assim. As abordagens, a gente até tem técnicas, né, de PNL, etc., que às vezes são mudanças bem rápidas, mas na terapia cognitivo-comportamental não funciona assim. Você precisa de um número X aí de sessões, tá? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Podem ir colocando aqui. Respondi a tua pergunta, né? A Meg que fez essa pergunta.
Coloca aqui um ok aqui pra mim pra ver se é isso mesmo que você tinha perguntado, tá bom? Então eu tava falando das crenças, tá? Então deu pra entender a diferença de crenças e pensamentos? Na verdade a gente mistura tudo, mas só pra vocês saberem, tá? E aí, não sei se alguém tá se perguntando isso, mas da onde vêm as nossas crenças? Porque existem pessoas que têm crenças muito limitantes. Ah, legal, Meg, obrigada. Por que tem pessoas que têm crenças muito limitantes e por que tem pessoas que não tem pessoas que às vezes o mundo tá caindo e elas estão legal, isso vai dar certo, tá tudo bem, tenta tirar as adversidades, um aprendizado delas, entendeu? Agora tem gente que não, tem gente que às vezes por uma coisinha pequenininha já tá fazendo uma tempestade em copo d'água. Então essas pessoas provavelmente elas têm crenças diferentes, elas têm um mindset que a gente fala no coach, né? Uma mentalidade diferente, né? Pessoas mais pessimistas, como eu falei, né? Pessoas que, por exemplo, são mais pessimistas, pessoas que se cobram muito, que são muito ansiosas, que criam muitas expectativas. Tudo isso está ligado à forma da pessoa pensar. Essas pessoas são muito mais vulneráveis para terem distúrbios emocionais, ansiedade, depressão, e são sérios candidatos à terapia também, tá? Mas voltando um pouquinho, da onde vêm então essas crenças? Essas crenças na terapia cognitiva a gente chama que a formação dessas crenças vem do que a gente chama de mensagens de socialização. O que significa isso? É tudo que a gente escuta ao longo da nossa vida, as mensagens que estão sendo passadas pra gente. Então, essas mensagens geralmente vêm de pai, mãe, familiares, pessoas significativas, professores, tá? Então, quem aqui é pai, mãe, prestem atenção no que e na forma como vocês falam com os seus filhos, tá? Quem tiver interesse, tem um livro muito bom sobre isso que se chama Aprenda a Ser Otimista. É do Martin Seligman. Ele é o pai, né, um dos papas da psicologia positiva, que eu particularmente gosto muito. E ele ensina no final do livro como criticar os teus filhos, justamente para que esses filhos cresçam otimistas, cresçam com esse mindset e com essa mentalidade positiva, racional, eles aprendam a enfrentar essas crenças. Tá? Então, as nossas crenças são formadas desde a nossa infância. E na nossa história de vida vão acontecendo coisas que podem reforçar, intensificar essas crenças ou não. Ou simplesmente a gente pode deixar de lado essas crenças, porque essas crenças elas podem ir mudando ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, se eu tenho pai, mãe que são muito exigentes, eu posso criar crenças em relação ao perfeccionismo, tá? Então, aquele pai que fala, você não faz mais que obrigação de tirar 10, né? Sei lá, é o mínimo que você pode fazer, né? Ou que te cobram muito, eles vão passando essas mensagens. Não, você tem que ser o melhor da sala. Não, eles vão... Mensagens, né? Que a criança, eu costumo brincar, a criança é como se fosse uma esponja, ela vai absorvendo. Não, você tem que ir melhor. Não, você consegue mais. Não, não é por aí, né? Então, assim, ou menina tem que ser bonitinha, tem que ser educada, tem que não sei o quê, sexo é feio. Enfim, são mensagens, né? Ideias que os pais vão plantando na cabeça das crianças. E assim nós crescemos, tá? Com essas ideias vão se fortalecendo, vão se solidificando na nossa cabeça e aí a gente forma as crenças, tá? E essas crenças a gente vai formando então desde a infância até a idade adulta, a gente continua formando e carregando essas crenças. E muitas vezes a gente percebe que a gente está carregando crenças há 30, 40 anos e a gente nem percebe que a gente está carregando essas crenças. A gente nem percebe, vamos dizer assim, o estrago que elas fazem nas nossas vidas. A gente começa a repetir um padrão e muitas vezes são padrões que vêm dos nossos pais, dos nossos familiares e que a gente muitas vezes nem parou
para entender e para questionar essas crenças. E, gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sabe aquela historinha do peixe, da frigideira? Não sei se vocês já ouviram, mas, resumidamente, a criança via a mãe cortando um pedaço do peixe para fritar. Aí ela perguntou pra mãe, por que você corta? Ah, não sei, porque eu vi a minha mãe cortando. Aí ela foi lá pra vovó, por que você corta o peixe pra fritar? Ah, porque eu vi a minha mãe cortando. Aí ela foi pra bisavó, bisavó, por que você corta o peixe pra colocar na frigideira pra fritar? Ela falou, porque quando eu era jovem, a minha frigideira era muito pequenininha e o peixe não cabia, então eu tinha que cortar. Gente, hoje a frigideira é diferente, não tem necessidade de cortar o peixe para fritar. Mas, olha só, a criança observou, repetiu, passou para o filho passou para a mãe, entenderam? Então, isso que a gente faz no nosso dia a dia. Essas crenças, elas vão passando, às vezes, por modelos de pais para os filhos. Então, muitas vezes, a gente tem crenças que os nossos pais plantaram na nossa cabeça, que tem a ver com os nossos valores também, mas são crenças que às vezes não nos ajudam, só nos atrapalham. Então, isso que a gente faz na terapia cognitiva. O psicólogo vai te ajudar a refletir sobre essas crenças. E hoje você, adulta, tem livre-arbítrio se você quer continuar tendo essas crenças ou não. E você vai fazer uma análise junto com o psicólogo das vantagens e desvantagens que você tem em manter aquelas crenças. O quanto aquelas crenças estão te ajudando a chegar no teu objetivo e o quanto aquelas crenças estão te atrapalhando para chegar nos teus objetivos. Faz sentido? Então, se está atrapalhando, vamos ressignificar, vamos reestruturar essas crenças. Não, essas crenças não estão me atrapalhando, essas crenças são fortalecedoras, elas estão me impulsionando para conseguir aquilo que eu quero. Ok, a gente não precisa mexer nelas, tá claro? Então, a gente vai ensinar o paciente a pensar diferente. Nós temos também técnicas comportamentais, onde a gente dá modelos de agir diferente, a gente põe o paciente para agir diferente, para ele ir testando, é meio ensaio e erro. Ok, como você está se comportando? Assim, assim, assim. Tá dando o resultado que você quer? Não. Eu tô tendo problema no meu casamento, eu tô sendo criticado, eu tô não sei o quê. Ok, quais alternativas de atitude diferente? Ah, você pode agir assim, você pode se posicionar assim. Então tá, então vamos testar? Vamos. Aí você faz esse convite pra pessoa, tarefa de casa, testar um posicionamento diferente. Aí ele vai lá e testa e traz para outra sessão. Ó, deu certo, não deu, me senti assim, foi legal, teve tal resultado. Então é isso a terapia, é uma coisa muito dinâmica, não tem receita de bolo, tá? A gente vai construindo juntos, como eu falo, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então a gente vai construir junto a terapia. Eu costumo brincar que é uma receita de bolo. E não tem uma receita pronta, mas tem alguns ingredientes. Eu tenho técnicas que eu vou te ensinar para que você faça o teu bolo, né? Eu tenho ingredientes que você vai usar e você vai fazer o teu bolo do teu jeito, né? Colocando mais açúcar, menos açúcar, mais farinha, ovo ou não, chocolate, fubá, do jeito que você quiser. Mas a gente vai te dar essas ferramentas, tá? E por que eu acho muito legal? Porque é algo muito prático, é algo que a pessoa pode usar no dia a dia dela, né? E o lema da terapia cognitiva é fazer com que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Então, não tem essa coisa de depender. Eu tenho amigas, eu tenho conhecidos, eu tenho pacientes que vieram de outras abordagens, nada contra, mas que às vezes tem que ligar para o terapeuta, ou tem que esperar a sessão seguinte para falar, o que eu vou fazer? A gente não quer isso, a gente não quer a dependência, a gente quer que a pessoa, ela mesma aprenda a resolver os seus problemas, ela mesma aprenda a ressignificar os seus pensamentos e as suas atitudes e a avaliar se aquilo está sendo benéfico para ela ou não e quais as alternativas e estratégias diferentes que ela tem para resolver aquele problema, tá bom? Que mais? Vamos lá, eu tô aqui com a minha colinha para ver se eu não tô esquecendo de nada. Façam perguntas, quem dá mais. Temos no máximo mais 5 minutos, vocês sabem que o tempo passa, né? Falo pra caramba e vocês sabem que o Instagram corta a nossa live depois de 1 hora. Então, a gente tem mais 5 minutos aí. Falem agora ou calem-se para sempre, tá?
Ficou claro, então, né? Essa coisa de que eu escuto muito isso. Ah, e o meu problema é meu marido, meu problema é meu chefe, meu problema tá no exterior, né? No externo. E, na verdade, a gente na terapia cognitiva não acredita nisso. A gente acredita que a nossa problemática está dentro da gente, tá? É porque a gente está interpretando de uma forma que está causando essa questão dentro da gente, tá? Brechó, criança, você é famosa? Não, não sou famosa, não. Acredito que não sei. Tá bom? Então, é isso que é importante, tá? É você começar a assumir a responsabilidade da tua própria vida. Então, pare de falar, meu problema está no outro. Não. Na terapia cognitiva, a gente volta, você tá contribuindo, tá? Então, se você tá contribuindo para aquele problema que você tá vivendo, que ótimo, porque tá no teu controle. Você pode mudar também e deixar de contribuir, tá bom? Como? Mudando o teu pensamento, mudando as tuas atitudes. Então, se eu tenho um chefe difícil, eu não vou mudar meu chefe, né? Eu tenho uma sogra complicada, não tenho, minha sogra é ótima, adoro ela é minha fã, eu também, tá? Então, assim, tem uma sogra, tem um chefe, tem um amigo, não, é você que tem que mudar a tua visão, a tua postura e como você vai enxergar aquela situação, tá? A Ana Márcia tá perguntando, minuto interessante, a questão das crenças. E um irmão mais velho pode nos passar fortes crenças também, né? Às vezes até mais que nossos pais, com certeza, Ana Márcia, com certeza. É por isso que eu falei, pessoas significativas. Quer saber, às vezes, professor, né? Às vezes, professor, quem aqui não lembra ou não tem marcado alguma fala de um professor? Não é? Então, assim, às vezes professores, irmãos mais velhos, tios, avós, né? Às vezes a pessoa foi criada mais com os avós, ou tem uma relação, uma afinidade com os avós, um tio, né? Então, assim, com certeza, não precisa ser pai e mãe, tá? Ou pode ser amigos, enfim, N pessoas, mas que de alguma forma teve uma influência na vida da pessoa, tá? Então, isso é legal. O mais importante de tudo está no nosso controle. A gente pode ressignificar, a gente pode mudar nossos comportamentos, mudar a forma de enxergar as situações, né? Então, de novo eu falo, não vamos mudar a situação. A gente não tem controle, mas a gente tem controle do que a gente pensa, de como a gente age, tá? E isso a gente tem controle. Então, a gente tem como ter controle, a gente tem que buscar ter esse controle, tá? Através dessas ferramentas e dessas técnicas, a gente pode atingir isso aqui, tá? Exatamente, Marcelo, são os formadores de opinião, né? Então, tudo que seja formador de opinião ou que tenha algum impacto forte. Às vezes a criança lembra de uma frase que o pai falou lá atrás, não sei o que, papapá, e aquilo ela marca. Um exemplo, um dia eu cheguei e fui mostrar meu boletim, tirei 10, estava super feliz porque eu tirei 10. Meu pai olhou meu boletim e falou, você não fez mais do que cumprir com a tua obrigação. Isso, gente, essa frase ou frases desse estilo repetidamente podem fazer com que você desenvolva uma crença de perfeccionismo, de que nunca tá bom, de que você não vai agradar, de que você nunca vai ser bom e competente o suficiente. Olha só o impacto que isso tem, né? E a gente não vai mudar o passado da pessoa. Eu não vou voltar lá quando ele tinha 10 anos e mostrou o boletim, mas eu vou no aqui e agora ressignificar isso. O que você pode tirar de aprendizado? O que será que teu pai quis dizer com isso? Né? Como isso te ajudou até hoje? Como se libertar do exagero? Porque tudo, querer fazer as coisas
da melhor forma possível não é um problema. O problema é você levar isso para o exagero. Então, nós na terapia cognitiva, a gente tenta tirar esse exagero, que é o que causa o distúrbio emocional. Eu querer ser competente não é um exagero. Todos nós aqui no mundo moderno, a gente, né, tem essa exigência. Agora, eu achar que você é competente o tempo todo, eu me cobrar demais e eu sofrer por isso, aí é a irracionalidade que a gente tem que trabalhar. Tá claro? Então, é dessa forma que a gente faz. A gente faz a pessoa entender de onde veio aquilo e mudar pro dia de hoje. É dar um atualizar, que nem a gente aperta lá o botãozinho do atualizar, né, no site, a gente atualiza a página dele. Falar, ok, aquilo foi legal no momento da tua vida, num contexto, hoje isso não mais faz parte da tua vida, ou não precisa mais. É o livre-arbítrio, você tem escolha se você quer continuar ou não agindo e pensando dessa forma. Tá claro? Alguma última pergunta, que já faltam 2 minutinhos aqui para as 9 horas. Tá tudo bem? Ficou muito teórico ou vocês entenderam? Daria aqui pra gente ficar a noite inteira falando das técnicas, se vocês quiserem, de repente, até a gente pode fazer uma outra live em outro momento, e aí eu falo e aprofundo um pouquinho mais das técnicas. O que eu queria, na verdade, é dar uma noção geral para vocês do que é a terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, então nada melhor do que o Dia do Psicólogo eu fazer essa homenagem. Tem vários alunos meus aqui assistindo. Obrigada, Ana Márcia. Ana Márcia tá falando que tá super didático, que ela amou. A Débora, então a terapia não é para o resto da vida. Não é para o resto da vida, não, senhora, né? Eu quero que os meus clientes se tornem seus próprios terapeutas, tá? Não é para o resto da vida, não, tá? Foi bem legal, obrigado, Marcelo. Obrigada aí, Simone, também, de ter participado. Também adorou. Que bom, Simone, né? Que bom que você gostou também. A Simone é adepta à terapia cognitiva, né? Bom, gente, próxima live daqui a 15 dias, tá? Dia 10 de setembro. Aceito sugestões de temas, tanto de psicologia como de coaching de emagrecimento. Então, vocês podem me mandar inbox. A partir de... Hoje é terça, talvez quinta-feira, essa live vai estar no meu canal do YouTube gravada. Então, podem compartilhar, tá? E também ela vai ficar 24 horas no meu story aqui no Instagram. Vocês, se quiserem, chegaram atrasado, quiserem assistir, compartilhar, aperta lá no aviãozinho, compartilha com teus amigos, tá? Meg, obrigada, tá agradecendo. Débora, muito bom, obrigada. Boa noite, parabéns pelo seu dia. Obrigada, Lise também. Muito obrigada pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado e compartilhem minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, enfim, me sigam e façam sugestões, que eu tô sempre querendo trazer um pouquinho de conteúdo para vocês, tá bom? Boa noite então para vocês, um abraço e bom descanso.